mar da Galileia brilhava sob o sol da manhã. Simão, mais tarde chamado Pedro, lançava sua rede. Seu irmão André trabalhava ao seu lado. Eles eram pescadores, suas vidas ligadas ao ritmo das ondas e à generosidade do mar. Seus dias eram preenchidos com as tarefas familiares de consertar redes e puxar peixes. Eles conheciam os humores do lago, seus sussurros e seus rugidos. Era uma vida difícil, mas era a vida deles. Os irmãos trabalhavam duro, suas esperanças depositadas em uma boa pescaria. De repente, uma figura apareceu na praia. Ele os chamou, sua voz ecoando sobre a água. "Vinde, sigam-me", disse ele, "e eu farei de vocês pescadores de homens." Simão e André se entreolharam, uma mistura de confusão e intriga em seus olhos. Este homem, Jesus, irradiava uma autoridade que eles nunca haviam encontrado antes. Suas palavras ressoaram profundamente em suas almas, despertando algo que eles não conseguiam entender. Os irmãos pararam, suas mãos ainda segurando as redes. Este foi um momento de decisão, uma encruzilhada em suas vidas. Eles se agarrariam ao conforto familiar de seus barcos de pesca e redes? Ou atenderiam ao chamado deste estranho enigmático? O fascínio do desconhecido, a promessa de algo maior, era irresistível. Sem hesitar, Simão e André largaram suas redes. Eles deixaram sua antiga vida para trás, embarcando em uma jornada que mudaria para sempre o curso da história. Eles seguiram Jesus, prontos para se tornarem pescadores de homens. Deixando as margens familiares da Galileia, Simão Pedro embarcou em uma nova vida. Ele seguiu Jesus, o rabi que o chamou para um propósito mais elevado. Ele ouviu atentamente os ensinamentos de Jesus, absorvendo suas palavras como uma esponja. Ele testemunhou milagres que desafiavam explicações, curas que restauravam corpos e almas. O coração e a mente de Pedro foram transformados. Ele não era mais apenas um pescador, ele era um discípulo, um aprendiz, um seguidor do caminho. Ele aprendeu sobre amor, compaixão e perdão. Pedro, impulsivo e apaixonado, rapidamente se tornou um dos companheiros mais próximos de Jesus. Ele era franco e ansioso, sempre pronto para defender seu mestre. Ele também era rápido para agir, às vezes sem pensar. Sua lealdade a Jesus era inabalável, mesmo diante da oposição. Ele caminhou ao lado de Jesus, testemunhando as multidões crescentes e as tensões crescentes com as autoridades religiosas. Ele viu o poder das palavras e ações de Jesus, e sua própria fé se aprofundou. A jornada com Jesus nem sempre foi fácil. Houve desafios e dificuldades, momentos de dúvida e incerteza, mas Pedro perseverou, sua fé ancorada na pessoa de Jesus. Ele aprendeu sobre sacrifício e serviço, sobre humildade e entrega. Ele começou a entender o verdadeiro significado do discipulado. Ele estava sendo moldado e formado, preparado para o papel que desempenharia no futuro. Ele viu o amor nos olhos de Jesus, a compaixão em seu toque. Ele testemunhou o poder transformador do perdão. Essas experiências se gravaram profundamente na alma de Pedro, moldando seu caráter e preparando-o para as provações que o aguardavam. Ele era um homem em progresso, um discípulo em treinamento, pronto para abraçar os desafios e triunfos que o aguardavam no caminho que havia escolhido. A tempestade se enfurecia, as ondas quebrando contra o pequeno barco. Os discípulos, aterrorizados, lutavam contra o mar tempestuoso. De repente, uma figura apareceu, andando sobre a água. Era Jesus vindo em direção a eles. O medo se transformou em admiração quando eles reconheceram seu mestre. Pedro, sempre impulsivo, gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Jesus simplesmente disse: "Vem." Pedro, cheio de uma onda de fé, saiu do barco. Por um momento, ele andou sobre a água, seus olhos fixos em Jesus. Então, a dúvida se insinuou. Ele olhou para as ondas furiosas, sentiu o vento açoitando-o e o medo se apoderou dele. Ele começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, segurou sua mão e o puxou para cima. "Homem de pouca fé", disse ele, "por que duvidaste?" Este evento dramático se tornou uma lição poderosa para Pedro.
Revelou tanto a força quanto a fragilidade de sua fé. Mostrou-lhe que a verdadeira fé exige confiança inabalável em Jesus, mesmo em meio à tempestade. Foi um momento de triunfo e fracasso, um testemunho da natureza impulsiva de Pedro e seu profundo amor por Jesus. A experiência gravou-se na memória de Pedro uma lembrança constante do poder da fé e do perigo da dúvida. A imagem de Jesus estendendo a mão para salvá-lo, a sensação de sua mão forte puxando-o das profundezas, ficou com Pedro. Tornou-se um símbolo da graça e misericórdia de Deus, uma garantia de que mesmo em momentos de fraqueza, Jesus está lá para nos resgatar. A lição da tempestade, a caminhada sobre a água, o medo de afundar e a mão salvadora moldaram Pedro. Preparou-o para os desafios ainda maiores que o aguardavam. Jesus, voltando-se para seus discípulos, fez uma pergunta crucial. Quem dizeis que eu sou? O silêncio pairou no ar, uma pausa carregada antes de Pedro, sempre o mais franco, declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro com amor e aprovação, respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele continuou: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras foram uma declaração, uma profecia, um fundamento. Pedro, o pescador impulsivo, foi designado como a rocha sobre a qual Jesus construiria sua igreja. Este foi um momento de profundo significado, um ponto de virada na jornada de Pedro. Ele foi encarregado de uma responsabilidade monumental, uma tarefa sagrada. Ele deveria ser um líder, um pastor, um pilar da nascente comunidade cristã. O peso dessas palavras deve ter recaído sobre Pedro, uma mistura de admiração e apreensão. A confissão de Pedro de Jesus como o Cristo foi um momento crucial não apenas para ele, mas para toda a fé cristã. Foi uma declaração da verdade, um reconhecimento da identidade divina de Jesus. Foi uma ousada declaração de fé, uma pedra angular sobre a qual a igreja seria construída. Essa confissão solidificou a posição de Pedro como figura central no círculo íntimo de Jesus e prenunciou o seu futuro papel de liderança. A declaração de que Pedro era a rocha sobre a qual a igreja seria construída foi uma poderosa afirmação de sua fé e seu compromisso com Jesus. Foi uma promessa de que, apesar dos desafios e perseguições que estavam por vir, a igreja permaneceria. Foi um testemunho do poder da graça de Deus operando através de indivíduos até mesmo imperfeitos como Pedro. Este momento se tornou uma fonte de força e inspiração para Pedro, uma lembrança da confiança sagrada depositada nele. Seção 5. Negação no pátio. A noite estava escura, o ar denso de tensão. Jesus havia sido preso e Pedro, cheio de medo, o seguiu até o pátio do sumo sacerdote. Ele se agachou perto do fogo, tentando se misturar à multidão. 3 vezes ele foi confrontado, acusado de ser um seguidor de Jesus. 3 vezes ele negou conhecê-lo. Cada negação foi um golpe, uma traição àquele que ele amava e reverenciava. O galo cantou, uma lembrança arrepiante da profecia de Jesus. Pedro, dominado pela culpa e remorso, chorou amargamente. A cena do pátio foi um forte contraste com a ousadia anterior de Pedro. O medo das consequências, o desejo de se proteger, havia sobrepujado sua lealdade a Jesus. Suas negações não foram um reflexo da falta de fé, mas sim um testemunho da capacidade humana para a fraqueza e o medo. Foi uma lição dolorosa sobre a fragilidade da resolução humana. O peso de sua traição esmagou Pedro. Ele havia negado seu Senhor, aquele que ele havia confessado como o Cristo, o Filho do Deus vivo. A vergonha e a culpa eram insuportáveis. Suas lágrimas não eram apenas lágrimas de tristeza, mas lágrimas de arrependimento. Ele havia falhado com seu mestre, mas seu fracasso não marcou o fim de sua história.
A cena do pátio se tornou um momento decisivo na vida de Pedro. Expôs suas fragilidades humanas, sua capacidade tanto para a grande fé quanto para profundo fracasso. Foi um cadinho que refinou seu caráter, preparando-o para a redenção que o aguardava. Foi um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a graça de Deus é suficiente. Seção 6. Ressurreição e reconciliação. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Jesus estava vivo. O túmulo estava vazio. Ele havia vencido a morte. Para Pedro, a ressurreição não foi apenas um evento histórico. Foi um milagre pessoal. Foi uma segunda chance, uma oportunidade de redenção. Ele havia negado Jesus, mas agora Jesus estava lhe oferecendo perdão e restauração. O encontro à beira do mar da Galileia, onde Jesus reinvestiu Pedro, foi um momento de profunda cura e reconciliação. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, perguntou-lhe 3 vezes: "Você me ama?" Cada pergunta era um bálsamo para a alma ferida de Pedro. Cada resposta afirmativa foi uma reafirmação de seu amor e lealdade. Jesus, em sua infinita misericórdia, encarregou Pedro mais uma vez: "Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas." Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, perdoado e restaurado, estava pronto para abraçar seu chamado com renovado vigor e devoção inabalável. A ressurreição transformou Pedro. Ele passou de um negador cheio de vergonha e culpa a um ousado proclamador do Cristo ressuscitado. Ele abraçou seu papel como líder na igreja primitiva, capacitado pelo Espírito Santo. Ele pregou com convicção, realizou milagres e pastoreou o rebanho que lhe foi confiado. O encontro com Jesus ressuscitado à beira do mar da Galileia foi um momento crucial na vida de Pedro. Foi um momento de perdão, restauração e reconsagração. Demonstrou o poder da graça de Deus para curar e transformar até mesmo o mais quebrado dos indivíduos. Foi um lembrete de que o fracasso não é a palavra final e que a redenção é sempre possível pela fé em Jesus Cristo. Seção 7. Poder de Pentecostes. Chegou o dia de Pentecostes, um dia que mudaria para sempre o curso da história. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os com ousadia e dons sobrenaturais. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou para a multidão. Suas palavras, antes hesitantes e temerosas, agora ressoavam com poder e autoridade. Milhares foram convertidos naquele dia, marcando o nascimento da Igreja Cristã. Pedro, transformado pelo poder do Espírito Santo, tornou-se um líder destemido na igreja primitiva. Ele pregou com ousadia, realizou milagres e enfrentou a perseguição com coragem inabalável. Ele foi um testemunho vivo do poder transformador da ressurreição e da presença interior do Espírito Santo. Ele inspirou outros a seguir Jesus e a abraçar os desafios do discipulado. Os eventos de Pentecostes marcaram um ponto de virada para Pedro e a igreja primitiva. O derramamento do Espírito Santo os capacitou a espalhar o Evangelho com ousadia e convicção. O sermão de Pedro naquele dia se tornou um modelo para a pregação cristã, uma proclamação da boa nova da salvação pela fé em Jesus Cristo. A transformação de Pedro de um negador temeroso para um ousado proclamador do Evangelho demonstra o poder do Espírito Santo para transformar vidas. Sua liderança no dia de Pentecostes lançou as bases para o rápido crescimento e expansão da igreja primitiva. Ele se tornou uma figura-chave na formação da direção e da mensagem da nova fé. Seção 8. Espalhando o Evangelho. Capacitado pelo Espírito Santo, Pedro embarcou em uma missão para espalhar o Evangelho. Ele viajou extensivamente, pregando tanto para judeus quanto para gentios. Ele realizou milagres, curando os doentes e expulsando demônios. Ele enfrentou oposição e perseguição, mas permaneceu firme em sua fé. Ele estabeleceu igrejas, nomeou líderes e nutriu a crescente comunidade cristã. Suas viagens o levaram a várias cidades e regiões, espalhando a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo.
O ministério de Pedro foi marcado pela ousadia e compaixão. Ele estendeu a mão aos marginalizados e excluídos, demonstrando a natureza inclusiva do Evangelho. Ele desafiou as normas sociais e as tradições religiosas, proclamando o poder transformador da graça de Deus. Suas palavras e ações inspiraram incontáveis indivíduos a abraçar a fé cristã. A liderança de Pedro desempenhou um papel crucial na formação da igreja primitiva. Ele forneceu orientação e direção às comunidades cristãs recém-formadas, ajudando-as a navegar pelos desafios da fé e do discipulado. Ele abordou disputas teológicas e questões práticas, promovendo a unidade e o crescimento espiritual dentro da igreja. O compromisso inabalável de Pedro em espalhar o Evangelho, apesar da perseguição, serve de inspiração para os cristãos hoje. Seu exemplo demonstra a importância da ousadia, compaixão e perseverança em compartilhar a mensagem de Jesus Cristo com o mundo. Seção 9. Legado de fé. A vida de Pedro, uma tapeçaria tecida com fios de fé, dúvida e redenção, deixou uma marca indelével na igreja primitiva. Sua natureza impulsiva, seu amor inabalável por Jesus, seus momentos de fraqueza e seu triunfo final servem como um exemplo poderoso para os crentes ao longo da história. Ele é lembrado como um pilar da fé, uma rocha sobre a qual a igreja foi construída. Seus escritos, as duas epístolas que lhe são atribuídas, oferecem orientação e encorajamento aos cristãos hoje. O legado de Pedro é de coragem e perseverança. Ele enfrentou a perseguição com fé inabalável, sendo finalmente martirizado por sua crença em Jesus Cristo. Sua morte se tornou um testemunho de sua devoção inabalável e uma fonte de inspiração para incontáveis crentes. Ele é homenageado como um santo nas tradições católica e ortodoxa oriental. A jornada de Pedro, de humilde pescador a uma figura central na igreja primitiva, é uma história de transformação e graça. Sua vida demonstra o poder de Deus para operar através de indivíduos, até mesmo imperfeitos, para cumprir seus propósitos. Ele é lembrado como um discípulo imperfeito, mas fiel, um líder que ajudou a moldar o curso da história cristã. A história de Pedro continua a inspirar os cristãos hoje. Seu exemplo nos lembra de que a fé não é sobre perfeição, mas sobre perseverança. Trata-se de confiar na graça de Deus, mesmo em nossos momentos de fraqueza e dúvida. Seu legado nos desafia a abraçar nosso chamado, a compartilhar o Evangelho com ousadia e a viver vidas que reflitam o amor e a graça de Jesus Cristo.